Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Bons Tutoriais. Eu sou o Victor Brito, estou de volta para mostrar para vocês uma breve aula sobre Illustrator. Uma breve, mas tão breve mesmo, que será o suficiente para você já começar a utilizar o Illustrator, né? E esse é o intuito das nossas aulas expressas, né? Sempre estarei compartilhando algumas dicas sobre algum programa para você que está iniciando agora consiga conhecer e estar já utilizando o software ou a ferramenta de design, ok? Nessa videoaula estarei abordando sobre Illustrator, né? Darei algumas dicas essenciais para você começar a utilizar Illustrator. Você não virará um super ilustrador ou um designer com essas dicas, mas serão essencial para você aprender a manusear essa fantástica ferramenta da Adobe. Mostrarei as principais funcionalidades e as mais importantes para que você tenha um bom aproveitamento dessas aulas. Então vamos começar. Como você pode ver, a interface do Adobe Illustrator é praticamente igual à do Photoshop, até por uma questão de brand ou então uma questão de auxílio para as pessoas que utilizam as ferramentas da Adobe, né? Quando tem uma interface praticamente igual de um programa para o outro. Talvez isso seja até para facilitar o manuseio e a navegação desses softwares, ok? No caso do Illustrator, ele é basicamente criado para artes para impressão, né? Por ser um programa vetorial, onde que quando uma arte é feita em vetor, ela dificilmente perde a qualidade, é praticamente zero a chance dela perder a qualidade, e assim é boa para impressão, porque ela pode ficar de vários tamanhos diferentes. Ok? Então, basicamente, o Illustrator foi feito para isso. Porém, dá para você utilizar o Illustrator para várias outras formas. Inclusive eu não utilizo o Illustrator só para impressão, eu utilizo o Illustrator para web também. Tem alguns sites que eu desenho no Illustrator, né? Que eu acho até muito mais fácil do que o Photoshop. Muita gente fala para desenhar o site no Photoshop ou no Fireworks, porém, aí vai de cada um, né? Eu utilizo bastante o Illustrator para várias finalidades, porque ele é muito fácil. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como abrir arquivos, como criar arquivos novos no Illustrator. Então, vamos lá. No Illustrator, para criar um arquivo novo, vai em File, New, ok? E aí o Illustrator te dá várias opções, inclusive colocar o nome, né? Vou colocar o nome do meu arquivo, que vai ser nome. E aqui logo abaixo ele te dá algumas opções de pré-definição de tamanho de arquivo. Você pode utilizar essas opções, ok? Ou então vir direto aqui e colocar o tamanho do arquivo que você quiser. Para você ter uma olhada aqui nos pré-definidos, por exemplo, se eu colocar print, né? Print, que seria para impressão, eu posso escolher os tamanhos das folhas, se é A4, letter, tabloide e aí vai. E assim para a web é a mesma coisa, que ele mostra alguns tamanhos padrões de web, né? Ou seja, para visualização em monitores. Por exemplo, eu vou deixar aqui 800 por 600, vou dar OK, aqui ele já mostra o meu primeiro documento em branco. Eu vou começar mostrando para vocês a ferramenta da Paint Brush, né? Vamos dizer assim, a Brush, essa ferramenta aqui. E aí com ela você pode pintar, né, com o próprio mouse e clicando e segurando e arrastando, onde você consegue fazer qualquer tipo de desenho no Illustrator. E aparentemente nós não conseguimos ter um traçado tão perfeito, então quando a gente solta o Illustrator ele acaba nivelando e melhorando esse traçado, ok? Agora vamos salvar o documento. Vamos lá em File, Save. Para salvar, você siga este caminho. File, Save. Ok? Eu vou salvar aqui, arquivo. Ok, Replace. E aí, ok. Eu vou fechar aqui e mostrar para vocês como abrir os arquivos no Illustrator. Existem inúmeras formas de abrir arquivos no Illustrator. Uma delas é você pegando um próprio arquivo que você acabou de criar, clicar e arrastar. E aí ele já vai aparecer aqui dentro. Ou então você vai em File, Open, ok? E abre o seu arquivo, ok? Então, vamos criar agora alguns desenhos utilizando as formas básicas do Illustrator. Uma coisa que você deve prestar atenção sempre que você vê uma ferramenta aqui do lado esquerdo do Illustrator, ela vai ter uma flechinha, né? Uma flechinha bem abaixo do ícone, onde o que isso quer dizer? Quer dizer que é praticamente uma gaveta, onde você clica e segura, aparece mais algumas opções. Ok?
No nosso caso, nós utilizaremos essas ferramentas de desenho, essas básicas, que eu vou mostrar para você agora. Por exemplo, a Ellipse Tool, você pode criar formas arredondadas, né, no Illustrator. E aí você pode aplicar as cores também muito facilmente. É bem diferente do Photoshop. Por exemplo, aqui ó, a borda, nesse espaço você escolhe a cor da borda. Aqui você escolhe a cor onde será o elemento, ou preenchimento, né? Olha só, é muito legal, muito simples de usar e muito fácil, ok? Por exemplo, eu quero aumentar a borda. Você vem aqui em Stroke e aumenta a borda do seu, ok? Do seu elemento. Eu quero uma borda tracejada. Você clica aqui em Stroke e dá Shed Line. E olha só como fica a borda tracejada. É muito legal essas opções, você pode utilizar para vários tipos de coisas. Não só para um elemento, mas também quando você cria uma linha utilizando a caneta, ok? Caneta Bezier, onde você clica e arrasta, você pode dar curvas, olha só. É muito legal. E fácil também, né? Viram só? Além da elipse, né, que assim como eu falado anteriormente, você segurando você pode escolher outros tipos de ferramentas. Por exemplo, a Star Tool. Você pode desenhar uma estrela, ou então, uma dica, né? Você pode desenhar a estrela e apertar as flechinhas do teclado para cima e para baixo, que ele adiciona pontas à sua estrela. Olha só, é bem legal. Para cima adiciona a ponta, para baixo diminui as pontas, ok? E se caso você segura o Alt, você consegue definir aqui como ficará o espaçamento, né, as pontas, não só? É bem legal. Opa. Ok? Então, essas foram algumas formas, algumas dicas também. Aqui, ó, por exemplo, polígono para cima e para baixo. Ok? Você vai adicionando mais. Tá vendo? Mais partes do polígono. Muito simples também de utilizar. E outra coisa legal é o Pathfinder. O Pathfinder, o que ele faz? Ele mescla esses elementos. Por exemplo, eu quero que esta estrela se mescle junto com esta bola e transforme em um elemento só. Né? Então eu vou selecionar os dois aqui e eu abrir aqui a parte do Pathfinder, que está logo aqui embaixo. Se não apareceu para você, você vem aqui em Window Pathfinder, ok? E aí você seleciona os dois elementos e clica na primeira opção que ele transforma num único objeto. Olha só, transformou em um único objeto. Aí, dependendo da sua criatividade, dependendo do trabalho que você for fazer, essa ferramenta vai ser muito útil para você. Ok? De transformar em um elemento só. Dá para você fazer inúmeras coisas mesmo. Ok? Pathfinder. Olha só, transforma em um só. Beleza? Então, outra coisa legal que você pode utilizar no Illustrator é a duplicação de objetos. Né? Por exemplo, eu fiz uma bolinha aqui, aí eu quero duplicar ela. Para duplicar o seu elemento, você clica nele, seleciona, né? Deixa selecionado, segura o Alt do seu teclado e arrasta. Ok? Aí, ó, segurando o Alt e arrastando, que ele vai duplicar o elemento. Outra forma de duplicar o elemento e vamos dizer assim, deixar mais simétrico, é você clica, segura o Alt, né, para onde você quer, segurando o Shift junto, que aí, ó, ele fica totalmente alinhado, segurando o Alt e o Shift. Aí você solta, ele continua aqui. Agora você me pergunta, pô, Vitor, eu queria fazer alinhado um de cada lado do mesmo espaçamento. Simples. Você acabou de duplicar? Beleza. Terminou? Aí você aperta o atalho Ctrl D e aí ele vai duplicar. Viram só? Ctrl D, ele vai duplicando. Olha lá para baixo, ó. Segura o Alt, arrasta e vou Ctrl D. Simples, simples assim. Ok? Outra coisa legal no Illustrator é você criar máscaras, né? Vamos dizer assim, é mais conhecida como Clipping Mask, ok? No CorelDRAW muitas pessoas utilizam essa ferramenta que é chamada de Power Clip, que é para você fazer recorte em imagens. No Illustrator dá para você também, porém aqui o nome é Clipping Mask. Por exemplo, eu tenho esta foto, aí eu vou mandar para trás. Como mandar para trás? Você vai clicar com o botão direito, Arrange, Send to Back. E aí você vai
fazer uma seleção, né? Seja com um objeto, pode ser. Eu vou selecionar um olho aqui. Seleciono os dois objetos e aperta Ctrl e o número 7. E aí ele faz um recorte da sua imagem no Illustrator, ok? É bem simples mesmo trabalhar com o Illustrator. Agora eu vou mostrar para vocês como rotacionar objetos, ok? Por exemplo, eu vou pegar uma estrela. Vamos aplicar um preenchimento azul, ok? E para rotacionar objetos é muito simples também. Você seleciona o objeto e clica nesta ferramenta aqui, Rotate. Clica de que jeito você quer rotacionar. No meu caso, eu vou pegar aqui na ponta, né? Presta atenção no meu mouse. Cliquei e aí depois arrasta, olha só. Ele fica guiado em volta do lugar onde eu cliquei. E aí você pode utilizar aquele mesmo esquema de duplicar. Você pode arrastar e segurar o Alt para duplicar a sua estrela. Olha só. E aí pode continuar com aquela última dica, Ctrl D. Viram só? Apesar que aqui fez uma salada, né? Mas dá para fazer várias coisas. Por exemplo, um brilho de sol. Olha só, pegar aqui esses dois pontos, vou deixar eles alinhados e vou utilizar a ferramenta de Rotate. Aí eu coloquei para definir aqui, aí eu arrastei e aí vou Ctrl D. Duplicando com Ctrl D. Viram só? É muito simples, é muito legal também de trabalhar com essa ferramenta, né? Illustrator. Ok, agora outra coisa legal também são os gradientes. Eu vou desenhar aqui um objeto qualquer, no meu caso vou deixar esse retângulo e vou aplicar um gradiente, mais conhecido como degradê. Então vamos lá, aqui é a janela do gradiente, vamos ver se está aqui. Color Grind, nada. Então, se não está aparecendo aqui, você vai em Window, Gradiente, ok? Aí apareceu o gradiente aqui, diferente do Photoshop, ele aparece aqui no seu lado direito. Aí é só clicar aqui em cima que ele já aplica no seu elemento que você selecionou. Okay? Para aplicar cores é a mesma coisa no Photoshop. Caso você não tenha visto a aula de Photoshop, veja na outra aula expressa para você também tirar algumas dúvidas e aprender de Photoshop, ok? Inclusive, e aproveitando também o momento, em breve vou colocar um curso mais detalhado de Illustrator aqui no BT. Então, assine o canal para ficar por dentro das últimas novidades. E fora isso, o Illustrator também tem, assim como no Photoshop, algumas pré-definições de gradiente que você pode utilizar em seus trabalhos. Lógico que não são grande coisa, mas dá para você ter um pequeno auxílio, pelo menos agora de começo. Okay? Aqui foi a parte dos gradientes e vamos agora mexer com texto. Para mexer com texto também é muito fácil, assim como Photoshop. Utilize essa ferramenta aqui, Type Tool. Você clica e pode adicionar. Ok? Adicionar texto. Eu vou aumentar o texto para você ter uma melhor visualização. Aqui, adicionar texto, beleza. E aí aqui, assim como no Photoshop, você pode alterar a tipografia facilmente. Ok. Olha só. Regular aqui, no caso onde seria se ela ficará em bold, negrito, itálico. Aí você pode alterar aqui facilmente e logo depois o tamanho do seu texto e mais à frente se ele ficará alinhado, os tipos de alinhamento. Ou seja, um dos mais utilizados. Lógico que no Illustrator tem muito mais opções, onde eu poderei estar falando em alguns outros vídeos aqui no nosso canal. Aqui, da mesma forma como os elementos, você pode aplicar cores ou então colocar uma borda no seu texto. Ok? Simples assim também, trabalhar com texto. Agora vamos brincar um pouco com 3D no Illustrator. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma forma redonda, eu vou tirar a borda dela e vou aplicar um efeito 3D. Olha só, você vem aqui em Effect 3D e aí tem três opções. Extrude and Bevel, que Extrude and Bevel ele dá uma profundidade. O Revolve, aonde que ele envolve essa peça, e o Rotate, onde ele só gira essa peça. Olha só, eu vou utilizar o Extrude and Bevel para vocês terem uma ideia. Eu peguei esta bolinha, clicar em Preview e olha só como fica. Eu posso muito bem utilizar o 3D aqui, facilmente.
E aqui perspectiva, caso que você queira dar um pouco mais de realismo, né? É muito legal. E fora estas opções padrões de 3D, você também tem mais outras opções aqui. More Options, onde você pode definir os pontos focais, os pontos de luz, ok? Você pode adicionar várias luzes para que seu objeto fique o mais realista possível ou mais perto de onde você quer chegar. Eu vou dar um OK. Viram só? É bem simples mesmo, bem legal de trabalhar com isso. Dá para você fazer várias coisas legais, por exemplo, aqui no Revolve, eu vou fazer, por exemplo, um pingo de água. Opa. Vamos dizer que isso aqui é as ondas, não vai ficar tão bem, mas para vocês terem uma ideia de como funciona. Olha só. Eu vou utilizar a ferramenta Revolve agora. Effect 3D Revolve. E aí vamos dar um preview. E olha só como ficou. Olha por cima, olha que sensacional. Viram só? Só utilizando o Revolve. É muito legal trabalhar com o Illustrator. Ok? E aí, dá para fazer várias coisas com essa ferramenta, porque que ele gira o objeto e transforma como se fosse um elemento 3D mesmo. Né? E fica muito legal utilizar essa ferramenta. Apesar que não é muito profissional, mas dá para você brincar, fazer algumas coisas. Inclusive dá para aplicar texturas também, que mais em outros vídeos em breve eu vou mostrar para vocês como aplicar textura nesses objetos 3D para dar um realismo a mais. Não é? Então, vou mostrar para vocês agora a ferramenta Distort, que é bem legal do Illustrator também, para você distorcer algumas partes do seu projeto. Por exemplo, eu fiz um quadrado aqui, e eu vou utilizar a ferramenta para vocês darem uma olhada. Olha só, Distort, por exemplo, aqui o zigue-zague. Olha só, clicar em Preview e olha só o que dá para fazer. Isso é uma ferramenta muito boa caso você for trabalhar criando splash, né? Splash para alguma campanha de varejo ou algo assim parecido, né? Por exemplo, o Twist, onde que ele acaba girando, né? Colocar 25%, olha só, fica muito legal. 125%, olha só. E isso facilita bastante, que você não precisa também de fazer a forma totalmente com a caneta, né, que até é muito mais difícil, sendo que com esses filtros você já pode agilizar isso rapidamente. É bem legal. E aí, fora estes outros, o Trill, né, e o outro efeito, o zigue-zague, tem muitas outras opções que você pode utilizar, né? Você pode fazer testes aí no seu computador, por exemplo, a Buckybloat, olha só, clicar em Preview, olha que legal. De um lado ele afina e do outro lado ele deixa as bordas arredondadas. É muito legal, dá pra fazer muitas coisas com o Illustrator. Ok? Agora, outra coisa que também você vai precisar bastante no Illustrator é trabalhar com grids. Né? Existem muitas videoaulas, muitos tutoriais sobre grids na internet, inclusive mais pra frente também eu vou falar sobre isso, mas aqui é só o superficial mesmo. O grid é muito bom para você se guiar, para você criar uma arte mais, vamos dizer assim, coerente, né? E mais agradável para os olhos, até porque a grid ela te guia. Você pode utilizar as grids padrões do Illustrator, né? Que você vem em View, Show Grid ou Hide Grid, no nosso caso é Show Grid, ok? Ou então utilizar as próprias réguas do Illustrator, que é o Guides, aqui, ok? Você pode apertar o atalho Ctrl R de régua, né? Em inglês seria Rullers, e aí você pode arrastar para o seu projeto, para você se guiar, ok? Vou fazer um desenho aqui, utilizando as grids, para você terem uma ideia. Por exemplo, eu quero fazer um círculo perfeito, eu vou utilizar a caneta, e aí ó, é só se guiar somente pelas grids. Olha só, você clica, depois
o ponto arruma aqui a ferramenta Bezier, aqui do mesmo jeito, ok? Olha só, aqui também, e depois fecha. Viram só? Dá pra gente trabalhar e fazer muitas coisas legais, ok? É lógico que essa parte de grid é muito mais avançado e exige muito mais estudo, porque o grid não é só isso, exige é uma dimensão muito maior do que isso, né? Porque é vários estudos e vocês podem estar conferindo aqui no canal em breve, ou então procurando por tutoriais na internet ou livros que abordam sobre este assunto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E outra coisa legal também é alinhamento, né? No começo do vídeo eu falei sobre alinhamento, mas só segurando o Shift, né? Para ele ficar assim certinho, mas e se no caso você já fez tudo aqui e não deu tempo de alinhar e agora você quer deixar um quadradinho do lado do outro? Então, para você mexer no alinhamento, você seleciona todos os itens que você quer alinhar e abre a área Align aqui do lado do Illustrator. Caso não esteja aberto para você, você vem em Window, Align, ok? E aí, é só clicar aqui, ó, neste item aqui, por exemplo, ele vai alinhar verticalmente todos os seus elementos. Neste aqui ele vai alinhar horizontalmente. Olha só como é que vai ficar horizontalmente, verticalmente eles ficaram praticamente todos juntos, né? Agora eu quero, por exemplo, alinhar todos em linha reta. Eu deixo, por exemplo, um bem longe do outro, né? Que o Illustrator ele vai deixar um do lado do outro. E aí eu clico aqui, ó, para separar um do lado do outro. Viu só? Aí depois, por último, eu alinho aqui verticalmente. E olha só, como não houve espaço, ficou sobrando um pouquinho aqui. Mas é normal da ferramenta, você consegue ajustar, ok? Olha só. Existem várias formas de você trabalhar com alinhamento no Illustrator, é muito fácil também. É bom também para quem está fazendo o site, vai fazer um menu, né? Ele alinha e deixa certinho, inclusive proporcionalmente cada item do menu. Vale a pena você explorar mais essa ferramenta e assim deixando o seu trabalho bem mais visualmente agradável. Outra coisa legal é a opacidade, né? Olha só, eu tenho esses itens aqui um em cima do outro. E aí eu quero aplicar opacidade. O que é opacidade, Vitor? É a transparência. Então eu vou diminuir a transparência aqui em cima. Não esqueça de deixar o objeto selecionado. Aí você pode mexer aqui em cima, opacity, ok? Olha só. 28. Você já pode digitar diretamente 10%, ok? Olha só, bem legal. E à medida que um vai ficando em cima sobreposto ao outro, a cor vai ficando mais intensa, ok? E assim como no Photoshop, o Illustrator também tem aquelas opções de sobreposição, como eu falei no último vídeo, porém no Photoshop. Para utilizar essa ferramenta de sobreposição no Illustrator, você vem aqui em Opacity e aqui vai ter praticamente as mesmas opções que você achou no Photoshop. Dá para você utilizar isso em fotos também e elementos, né? Porém, em caso de fotos, edição de foto, eu recomendo você utilizar o Photoshop, porque ele é bem mais direcionado para isso e lá você vai conseguir fazer em bem menos tempo do que se você fosse fazer no Illustrator, ok? Então, pelo menos essa parte é o essencial para você começar a mexer no Illustrator, já começar a mexer nas ferramentas, né? Também algumas dicas bem legais para que você possa brincar e começar a desenvolver alguns projetos, né? Fora isso, vou mostrar para você também deixar um arquivo pronto para gráfica, para você mandar para gráfica, para impressão. Eu vou deixar esse meu arquivo aqui, essa minha obra-prima renascentista, vamos dizer que eu quero imprimir ele, mandar para a gráfica e fazer um pôster de 20 metros. Então eu tenho que mandar para o cara da gráfica com todas as marcas de corte, né, a sangria, tudo que precisa para o cara saber, pô, aqui que tem que cortar, tem que ficar certinho. E além do mais, mandar um arquivo que a pessoa lá do outro lado possa abrir e imprimir, né? Então, no caso do Illustrator, ele já tem um cliente que já faz praticamente tudo isso sozinho pra gente.
No nosso caso, a minha arte, eu concluí algumas horas para fazer. Eu vou aqui em File e na hora de salvar o documento, né? Coloca em Save As e você coloca em PDF, ok? E aí clique em salvar. Depois que você clicou em salvar, vai aparecer algumas opções de PDF aqui dentro do Illustrator. E aí você vai em Marks and Bleeds, que seriam as marcas de impressão. Clique em All Marks, ok? All Printer Marks. Aí aqui em Bleed seria a marca de corte, ok? E aqui ele define um espaçamento da marca de corte que você pode colocar no seu documento. No meu caso, eu vou colocar 15 pixels, né? Só para vocês terem uma ideia mesmo. E vou salvar como PDF, ok? Já está salvo. Eu vou na minha pasta dos meus arquivos e vou abrir para vocês terem uma ideia como ficou. Olha só. Aqui o arquivo PDF que eu fiz. Deixa eu diminuir bastante aqui para vocês olharem. Olha só. Aqui já veio a minha obra renascentista totalmente com as marcas de cortes e pronta para ir para gráfica. Aqui no canal também você pode achar muitos tutoriais de criação de papelaria para sua empresa, criação de cartão de visita, logo. Você pode estar acompanhando aqui no BT, pode procurar a playlist que eu tenho certeza que você vai achar. E ficamos por aí. O tutorial de hoje acabou, sei que foi bem breve, mas só foi algumas dicas essenciais para você aprender a utilizar o Illustrator. Espero que você tenha gostado do tutorial e é muito importante a sua opinião. Se você quiser deixar sua opinião no comentário, pode deixar dúvida também. E qualquer coisa, sugestões para as próximas aulas também, pode ficar à vontade. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um grande abraço e até mais.